Olá. Olá. Já entrou, mas já. Já acenei. Vai no aviãozinho aí, manda para pelo menos 5 pessoas. Vamos, pessoal, manda para pelo menos 5 pessoas, tá? De toda forma, vamos estar compartilhando a palavra. Tá bom o som aí? Quem puder ajudar. Dá um joinha aí, Eliaranda, dá um joinha aí se o som está bom para você. Tá, obrigado. Então tá, nós vamos começar, tá? Eu não sei se, né, o pessoal que entrou agora ou vai estar entrando depois, vai ver esse vídeo depois, que ele vai ficar gravado aqui, nós vamos deixar aqui. Esse é o perfil oficial da Igreja Cristo é a Resposta para as Nações, tá? Nossa sede aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou o pastor Márcio Aranda e há 5 ou 6 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha um trabalho que era com a nossa rádio online, né? Naquela época o sistema de rádio online, que a gente entrava no servidor, criava a nossa rádio e eles liberavam um link, aí mandavam o link para as pessoas tinham acesso pela internet, né? Quando começou isso daí era só por computador, né? A pessoa tinha que entrar no computador, no notebook, porque os celulares da época não tinham tecnologia ainda, né? E a gente pregava o evangelho pelos computadores, as pessoas entravam no computador, né? Na época até a gente teve a oportunidade de abençoar pessoas em outras cidades, outros estados, né? Pessoas que depois vieram conversar com a gente teve a oportunidade de pastorear, dar uma instrução dentro da palavra, né? Então esse é o objetivo, é estar compartilhando a palavra aqui com vocês, principalmente para as pessoas que são de fora de Campo Grande, tá bom? Os irmãos de Campo Grande, não sejam safadinhos, tá? Venham congregar na igreja, né? Nós temos a nossa sede aqui na Rua São Vicente 653, esquina com Eduardo Elias Aran, né? E a nossa unidade do Jardim Tarumã, que é a Rua Verde Louro, número 1060. Depois eu vou estar passando horários aí para quem se interessar. E antes da gente começar a palavra e como eu disse, né? Os irmãos congreguem na igreja. Você que é de Campo Grande está convidado a congregar. E outra parte, né, dos irmãos aqui de Campo Grande, compartilhe o vídeo, tá? Passe para adiante, passe aí para pelo menos 5 contatos seus, tá bom? No mínimo, tá? Viva o ID agora, tá bom? A palavra vai ser pregada e a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Ela muda a história da pessoa, ela quebra sentimentos ruins, quebra pensamentos ruins na vida da pessoa, ela guia a pessoa à salvação, guia a pessoa à cura. Então pense nisso agora, pense na unção de Deus, tá? Esse trabalho é consagrado a Deus, então pense na unção de Deus, creia nisso, então pratique o ID por meio disso, tá bom? Então, às vezes tem uma pessoa aí que você está falando de Jesus, está evangelizando, né? Às vezes pessoas vêm e contam problemas para você, então passa para ela essa live aí, para essa pessoa receber a palavra e ter a oportunidade de acreditar e de Deus fazer algo na vida dela. Amém, gente? Então tá.
Vamos começar com uma oração agora, tá bom? Lembrando que essas lives não serão muito longas, tá? Vai ser só compartilhar da palavra e outras ocasiões também, outros pastores da igreja Cristo é Resposta também estarão compartilhando a palavra, tá? Já saibam aí, pastores, obreiros, tá bom? Vamos estar compartilhando a palavra. E é assim, e é isso mesmo. Então vamos lá, tá? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome neste lugar. Eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Declaro o Teu favor, declaro a Tua presença, declaro a Tua unção, porque para o Senhor não há barreiras, não há limite. Espírito Santo, que o Senhor faça a obra agora, ainda que seja em uma alma, em uma pessoa, não importa, que o Senhor faça a obra agora. Nós te damos a honra e a glória por esse momento. Eu quebro todo vínculo, toda operação do inimigo, desfaço agora toda ação das trevas contra este momento, contra este trabalho, e peço, Senhor, o Teu favor para a realização dessa obra, em nome de Jesus. Te agradeço e te louvo. Amém. Então, gente, eu vou ler para nós, tá? Que está em 1 Reis, capítulo 18. Fala assim. É uma leitura um pouco longa, tá? Mas eu vou ler para nós. 1 Reis 18 fala assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em sua caverna, 50 em cada um. Eles forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos, as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi uma direção e Obadias em outra direção. Agora eu vou para o verso 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando Elias disse-lhe: é você mesmo? Quando viu Elias, disse: é você, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolha um, corte em pedaços e ponha sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que vocês disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-se no primeiro, visto que vocês são tantos. Clame o nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel.
Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele aos que e o povo fez. Façam pela 3ª vez, e ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. E o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Amém? Eu li bastante, tá, gente? Para não precisar dar tanto contexto, né? Mas vocês repararam que a gente estava falando daquele trecho em que Elias invocou o nome do Senhor sobre o altar, num desafio, né, aos profetas de Baal, às potestades, operações malignas que havia em Israel naquela época. E só uma pessoa que invocasse o nome do Senhor com fé poderia quebrar tudo aquilo. A gente já começa entendendo o seguinte, que você tem uma responsabilidade de agir para que Deus possa se manifestar. Isso tem que ficar muito claro. Por mais que a gente sempre ouça isso, mas isso tem que ficar conscientizado na mente do cristão, do Filho de Deus, aquele que nasceu de novo. Você precisa fazer algo para Deus se manifestar, tanto pela sua vida, como através da sua vida. E o grande propósito, o plano que Deus tem, é de se manifestar através da sua vida. Mas você precisa fazer algo. Você vai ler no contexto um pouco antes a situação que estava. O que aconteceu? Jezabel chegou ao poder, ao reinado, por se casar com Acabe. Foi um plano tremendo. E como que esse plano se desenvolveu? Jezabel, quando ela se casou com Acabe, ela o dominou no seu sentimento. Ele foi dominado a ponto dele ser ofuscado e se afastar totalmente do Senhor, das coisas de Deus. E o que aconteceu? Dessa forma, Acabe parou de usar a fé em Deus. E naquela época, as pessoas não podiam ter uma comunhão individual com Deus. Era através dos reis, dos profetas, dos juízes, dependendo do momento do povo de Israel. Então, o que aconteceu? Como Acabe, ele foi dominado no seu sentimento, então ele não invocava o Senhor, ele permitia que outros deuses, outros demônios, outras entidades fossem invocadas. E isso influenciou todo o povo. Então todo o povo de Israel estava cego, não observava, não enxergava as manifestações de Deus. E, como consequência, Jezabel começou a trazer aqueles que era sua fé, né? Que são os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Aserá. E aí, o interessante que você vê no contexto, que quando Elias, ele invoca o Senhor e o altar é consumido pelo fogo de Deus, a Bíblia vai dizer, o texto continua dizendo que ele vai e persegue os Baalins e mata os Baalins, né? Ele não mata os de Aserá, ele mata os Baalins. É interessante pensar nisso. Por quê? Porque os profetas, vamos dizer assim, os bruxos de Baal, eles têm uma representação de um tipo de pecado, e a gente entende um pouco da mente de Deus hoje, né? Existem 2 tipos de pecado: o pecado voluntário, aquele que a pessoa faz por decisão, por escolha de ter aquele pensamento, aquela mentalidade. E existem os pecados que a gente chama de pecados hormonais, pecados de cobiça, aquilo que está dentro da pessoa, que se torna uma fraqueza, ela não consegue vencer aquilo, ainda que ela esteja num processo de fé, buscando a Deus para vencer, mas ela acaba caindo naquela fraqueza. Muitas vezes é ligado ao vício, é ligado à vida sexual e outros pontos, né? Agora,
Por quê? Baal significa Senhor. O nome Baal significa Senhor. Ou seja, os profetas de Baal é uma simbologia daquele pecado senhor da pessoa, que a pessoa escolhe viver aquele governo, escolhe viver aquele pensamento, aquela atividade, aquela mentira, por exemplo. A pessoa, ela tem um pecado onde ela gosta de julgar os outros e falar mal dos outros. É uma escolha que ela tem, é um pecado voluntário dela, porque ela simplesmente pode parar e não falar mais das pessoas, se arrepender daquilo, né? Pedir ajuda de Deus e se vencer aquilo. Então é um pecado da inteligência, né? Da decisão da pessoa. Ou quando a pessoa não quer ser fiel nas coisas pequenas, são coisas que qualquer pessoa pode realizar. Existem alguns princípios no reino de Deus que qualquer pessoa pode realizar, mesmo sem ela ter um compromisso com Deus. Só que ainda assim Deus pede para ela fazer. É como, por exemplo, uma pessoa ser organizada na sua casa. Muitas vezes você vai ver pessoas que nunca tiveram contato com as coisas de Deus, não nasceram de novo, mas são super organizadas. Mas para o Filho de Deus, Deus pede que a pessoa seja organizada. Então, quando ela desdenha desse mandamento, desse princípio, é um pecado de inteligência, é um pecado Baal. Agora, por outro lado, Aserá significa bosque. O que seria um bosque naquela época? O bosque é uma floresta, um lugar onde você vê, você olha, e é como se a natureza promovesse algo dentro de você. Aquilo que você vê com os teus olhos, por exemplo, aquilo produz algo dentro de você. Então, são os pecados da cobiça dos olhos, né? Então, não é que a natureza provocava cobiça, de certa forma sim, mas é a simbologia, o espiritual que eu estou falando. Então, os profetas de Aserá promoviam cobiça também no povo. Só que eles eram dominados pelo quê? Pela sua ira, pela cobiça que estava dentro deles. O próprio Deus se manifestou ao povo de Israel através da lei. Por quê? Deus não podia mudar o que estava dentro do homem, então Deus colocou a lei. E quais eram as duas cobiças que se manifestavam com a lei? Se vocês seguirem o que eu pedir, o que eu mandar, eu vou abençoar. Então o povo fazia por interesse. Agora, se vocês não seguirem os meus mandamentos, vocês vão passar fome e vão cair na mão do inimigo e tudo mais. Isso era o medo de ser punido. Então o próprio Deus tinha que ter criado uma forma de se relacionar com o povo, levando em conta a sua cobiça. Então, só que hoje, na nova aliança, nós temos uma oportunidade de andar com o Espírito Santo e mortificar isso dentro de nós. Matar o interesse, matar o medo da punição. Por quê? Pela graça nós somos salvos. Efésios 2, capítulo 8. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Então a graça de Deus vai nos dar a condição de ser literalmente uma nova criatura, um novo pensamento, uma nova intenção até mesmo, né? Uma nova maneira de pensar, né? Sacrificar a velha maneira de pensar e ter uma nova maneira de pensar. Daqui a pouco eu vou falar disso. Então, pecados de Baal, eles são pecados voluntários, e os pecados de Aserá são os pecados de cobiça. Amém? Ficou entendido isso? Beleza? Então você percebe que logo após a manifestação de Deus consumindo o altar, Elias mata os profetas de Baal, mostrando o quê? Que esse pecado tem prioridade na mortificação na vida de uma pessoa. Deus quer nos transformar por dentro. Amém? Então muitas vezes a pessoa fica lutando, né? Às vezes você está me ouvindo aí, você está lutando contra um vício. Você quer largar a cocaína, você quer largar a droga, você quer largar o cigarro, se eu não largar isso, Deus não vou para a igreja, né? Já conheci pessoas que falavam isso. A gente chamava, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra, busca ter comunhão com Deus, busca orar. A pessoa fala, né, enquanto eu não largar essa droga, né? Uma vez um camarada fez isso. Eu falei para ele tirou a droga dele do bolso, um papelotezinho que ele ia usar mais tarde, e falou assim, não, eu não vou, enquanto eu não largar isso aqui, eu não vou para a igreja, entendeu? E justamente o que eu estou falando agora, a prioridade de Deus é tirar de você o que está dentro errado. E às vezes o que está errado em você é orgulho, é autossuficiência, de querer usar a tua força.
autossatisfação, de querer usar as pessoas. Às vezes é um vitimismo, você quer que as pessoas tenham dó de você, que vai ser o bode expiatório. Entendeu? Então Deus quer transformar isso primeiro em você, é a prioridade. Por isso que Elias matou os profetas de Baal. Só que somente a comunhão com o Espírito Santo vai tirar isso de você. Você não vai conseguir sozinho. Você pode até, usando a tua força, conseguir sair do cigarro, por exemplo, sair, parar de beber, né? Ou fazer como estão fazendo hoje, trocando vício, né? A pessoa para de beber a bebida alcoólica, mas ela vai se afundar no açúcar, no refrigerante e tudo mais, né? Então tem que prestar atenção nisso, tá, gente? Então a ação maior de Deus é dentro de nós. Então, prosseguindo, então Elias vai e invoca o povo, né? Interessante que Elias vai e prepara o altar. Primeiro de tudo, ele se refere ao novilho. O que é o novilho? Novilho é a maior oferta que poderia ser feita na época da lei. Na época da lei, uma oferta pelo pecado, você podia fazer um novilho, ou dependendo da condição financeira da pessoa, ela podia fazer um cordeiro, ou ela podia fazer, se ela não tivesse condição de um cordeiro ou nenhum outro animal, ela não tivesse condição nenhuma, ela podia dar um pombo, até mesmo como oferta, né? Isso vai estar lá em Levítico, Números. Por que Deus deixava dessa forma? Por exemplo, se eu tinha uma condição de dar um novilho, eu era próspero e tinha um novilho, então eu escolhia o meu melhor novilho e levava para fazer sacrifício. Agora, se eu não tivesse novilho, não criava novilho, não tinha essa condição de comprar um, então eu poderia ir lá e pegar o meu melhor cordeiro que eu tivesse, o melhor carneirinho que eu tivesse e levava. Agora, se eu tivesse uma situação extrema em que eu não podia, não tinha rebanho algum, era empregado só, ou então eu estava morando na rua, ou coisa parecida, eu poderia caçar uma pomba ou uma rolinha, né, e levar isso para o sacerdote para fazer o sacrifício. Mas o interessante é que Deus sempre dá a oportunidade de dar a ele, de fazer algo por ele, de realizar algo para ele, entendeu? Então esse era o propósito de Deus. Deus não estava preocupado com se era uma vaca, se era um carneiro, se era um caranguejo, com um gatinho, nada disso, né? Deus não estava querendo sacrificar os bichinhos, tadinho. A questão, Deus estava olhando o coração, a fé da pessoa, a escolha de acreditar. Então a oferta, o novilho, era a maior oferta que alguém poderia dar. E o interessante é que, como era feito o sacrifício do novilho, ele era trazido para o sacerdote e era cortado uma veia principal dele no pescoço, onde aquele animal ele nem via morte, ele não sofria, né? Os judeus têm essa técnica, né, até hoje. Então aquele sangue esvaía completamente ali e o animal já morria, né, instantaneamente. Assim era feito no cordeiro, e o pombinho ou a rolinha tinha que se torcer o pescoço, quebrar, matar na hora, né? Então, ou seja, Deus não se importava em ver a morte do bichinho, tá bom? Mas era a forma que ele podia se aproximar do homem, né? Entenda isso sempre em Deus. Deus sempre cria uma forma geral para se aproximar de você, ou individual, mas ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Amém? Crê nisso, tá? Então, quando a pessoa levava um novilho, aquele novilho saía mais sangue. Se a pessoa levasse um carneiro, era menos sangue, né, que o novilho. E se ela levasse um passarinho, era pouquinho sangue, né? Quase que nenhum sangue comparado ao novilho. E o que o sangue representa? O sangue é a vida. A palavra sangue e dinheiro no hebraico é a mesma palavra. Não sei se você sabe, mas o hebraico ele usa, são poucas palavras no vocabulário hebraico, porque uma palavra ela tem significado de várias outras coisas, então vai depender do contexto. Então se o texto está falando sobre finança, dinheiro, ele vai usar aquela palavra para falar de dinheiro. Agora se o texto está falando de outra coisa, biologia, coisa parecida, aquela mesma palavra vai estar ali como sangue. É igual barba e homem velho, né? Dependendo do trecho do texto hebraico, vai estar escrito
falando sobre a idade de um homem velho, um homem experiente, vai estar a mesma palavra que se designa a barba. Agora está falando da barba, né? O pelo aqui, igual o meu está aqui, né? Está falando, então usa a mesma palavra. Então, a palavra sangue, a palavra dinheiro, ela tem o mesmo significado no hebraico, porque a importância é aquilo que o dinheiro faz, que pode produzir vida, da mesma forma que o sangue pode produzir vida. O dinheiro na mente de Deus é para fazer amigos, é para produzir vida, é para dar oportunidade de salvação, é para financiar a obra de Deus, é para cooperar com quem faz a obra, então para produzir vida, sempre foi para produzir vida. Satanás é que corrompeu essa ideia e faz o ser humano ficar escravo do pecado, do dinheiro, né? É pecado também, e produzir morte, produzir pecado com o dinheiro que era para produzir vida, produzir bem-estar para a pessoa, tá? Então, se a pessoa oferece um novilho, vai sair bastante sangue. Se a pessoa oferece carneiro, vai fazer menos sangue, né? Mas sai sangue também. E se ela oferecia uma rolinha, quase nenhum sangue. Então isso mostra o quê? Que a sua oferta, ela deve ser feita não na quantidade de dinheiro, mas no melhor que tem em você. Essa é a questão. Às vezes uma pessoa pode ofertar, ela ganha 50 mil, mas ela só dá R$1.000 de dízimo, porque ela acha 5 mil muito dinheiro. Então, agora tem outra pessoa que ganha 5 mil e dá R$500 de dízimo, certinho, vamos dizer assim, né? Ela gosta de ser fiel assim. Então ela recebe mais sangue na sua vida espiritual, mais vida de Deus, a unção. E a unção, ela traz o que? Ensinamento, ela traz sabedoria, a unção traz fé, a unção promove o amor através da pessoa, a unção da sabedoria do que ela fazer na sua vida profissional, naquilo que ela vai ganhar dinheiro. Por quê? Ela ofereceu algo que saiu mais sangue. Amém? Uma chave de Deus para você, tá? Seja fiel nas suas ofertas, ofereça um novilho. Então, voltando. Então, Elias fala, coloca o novilho sobre a lenha. O que significa lenha? Quem lembra das regras da combustão, né? Combustão precisava de 3 fatores, né? O comburente, que no caso é o oxigênio, que alimenta a chama, né? O fogo. O combustível, que é qualquer coisa que poderia ser queimada ou abastecer o fogo, pode ser um papel, ou pode ser um líquido inflamável, sei lá. Combustível, lembra? E calor inicial, né? Precisava, é como você pega o papel, o oxigênio está em volta dele, mas você precisa riscar o fósforo para ele poder ligar. Ou uma faísca, uma fagulha, alguma coisa assim, algum atrito vai produzir o calor inicial para iniciar o fogo, a combustão. Amém? Lembraram aí da combustão? Tá? Então, o que seria a lenha nesse sacrifício? A lenha é o combustível, é aquilo que pode ser queimado em nós. E o que a Bíblia fala que nós devemos deixar Deus queimar, oferecer em sacrifício? É a nossa mentalidade, a nossa mente errada, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de ver as coisas. Então, a lenha, né, a nossa mentalidade vai ser o combustível. E o que é o comburente, né, o oxigênio? É o Espírito Santo. Quanto mais você se entrega ao Espírito Santo, mais ele vai consumir a sua lenha, que é você, que é a sua mentalidade, porque ela é o combustível do fogo. E o que é o calor inicial? O calor inicial é a fé, é a sua atitude de fé. Então, quando você se coloca para orar, por exemplo, você ativa o calor inicial, a sua mentalidade é a lenha, e o Espírito Santo é o comburente, é o que vai manter a chama acesa, e aquilo vai queimando princípios errados em você. Quando você jejua, por exemplo, você vai ativar, você vai colocar sua lenha para queimar, o Espírito Santo vai trazer o fogo, né? E o ato de jejuar é o calor inicial. Então aquilo vai fazer morrer em você. Muitas vezes você está sentindo um tipo de inveja, muitas vezes você está sentindo medo, muitas vezes você está com medo de dar errado as coisas, muitas vezes você não consegue acreditar que ler a Bíblia é bom, você está desanimado para ir na igreja, às vezes tem uma opressão maligna contra você, às vezes você só quer o pecado, só pensa no pecado, só quer viver o pecado, é crítico, só julga as pessoas.
Às vezes você olha para o ID, não quer viver mais o ID, já foi uma pessoa que cooperou, foi servo, ajudou na igreja, mas aí não quer ajudar com mais nada, não quer. Então o que acontece? Você põe a lenha para queimar, põe o Espírito Santo. Por quê? Essas coisas que eu falei, erradas, elas vão atrapalhar o chamado de Deus na sua vida. Mas se você colocar a lenha e der o calor inicial, que é passar tempo suficiente com Deus, passar tempo orando, passar tempo lendo a palavra, jejuando, buscando as coisas de Deus, se envolvendo com o ambiente de Deus, o Espírito Santo vai produzir isso em você. E aí você vai conseguir ver realmente as promessas de Deus com mais entusiasmo, sabe? Às vezes a gente olha a promessa de Deus não tem entusiasmo. Está escrito que aonde puser a mão vai prosperar, mas o crente não está entusiasmado com aquilo. Às vezes ele olha e fala: buscar-me-eis e me encontrareis, mas será? A oração de um justo é poderosa e eficaz, mas aí ele não ora. Quem ora em língua edifica a si mesmo, mas aí a pessoa não ora em línguas, não passa o tempo suficiente. A leitura da Bíblia, né? É a água que vai encher a minha mente das coisas de Deus, mas ela não está entusiasmada com nada, porque ela está cheia da mentalidade do mundo. Ela está cheia, a lenha dela está ali, um monte de lenha, mas não queima, não põe para queimar. Não adianta ter lenha, tem que colocar para queimar. Então, nesse segundo ponto nós estamos falando, passe tempo com as coisas de Deus, tá? Por quê? Porque Elias colocou o altar sobre 12 pedras. Número 12 na Bíblia significa governo. Então, o primeiro mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim, né? Lá nos 10 mandamentos. O que significa o deuses? A palavra deuses é Elohim. Elohim significa governo de deuses. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então o que é um governo? Aquilo que dita a regra para a sua vida, que administra a sua vida. Então, falar politicamente, nós temos um governo municipal, ou seja, a prefeitura e a Câmara dos Vereadores, ou seja, eles ditam as leis, eles executam as leis, eles administram a parte pública, eles criam regras, portarias, decretos para determinar o que a gente vai fazer e o que a gente vai fazer. Eles têm a força policial para prender a pessoa, tirar a liberdade da pessoa, e assim vai. Então, o que eu quero dizer? Esse é o governo do município que eu moro, por exemplo. Então aqui está dizendo que você tem que queimar a lenha sobre um governo. Quem é esse governo? O governo do reino de Deus. O reino de Deus tem um governo. Qual é o governo de Deus? Jesus é o rei. Ele nos deu sua lei, mas não é a lei da palavra escrita ali, é a lei do Espírito da vida. Então você tem que andar junto com o Espírito Santo para viver a lei do Espírito da vida. Então, para você ter uma ideia, lei do Espírito, doença, enfermidade, lei do pecado e da morte, né? Lei maléfica, doença, enfermidade. Lei do Espírito, cura, porque Jesus levou sobre si a dor e enfermidade. Lei do pecado, né? Mágoa, ressentimento, raiva. Lei do Espírito, perdão, alegria, orar pelos que perseguem. Então é um outro patamar, uma outra vida, um outro pensamento que só o Espírito pode produzir. Amém? Então você tem que acreditar desse jeito, se entregar a Deus, ao governo de Deus. Às vezes você olha a sua vida financeira, você olha para os princípios de dizimar, de ofertar, mas você não acredita naquilo. Ou seja, tem um governo que dita a regra para você. É o governo da avareza, o governo do medo, o governo do sentimento, né? O governo do cosmo, né? Que no momento atual está falando, né? Até brinquei esses dias, né? Tá caro, tá tudo caro. Aí você, ao entregar a sua oferta, você fala: não, tá tudo caro, eu estou com menos dinheiro, então fica com medo de dizimar, de ofertar. A lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte, amém? Daqui a pouco nós vamos orar para cair por terra. E para terminar, depois que ele instalou o altar, colocou o novilho, a pedra, a lenha, né, nós falamos de cada um, ele derramou a água. E o que é a água? A água é a palavra de Deus. Interessante que eu li para nós que ele mandou derramar a água 3 vezes, até que encheu as valetas que ele tinha colocado em volta. Ou seja, isso é uma revelação.
Por que a palavra de Deus sempre é igual à água? Porque a água, ela entra em qualquer fresta, qualquer caminho que tiver. A água, ela entra em nós, em cada parte nossa, cada parte do nosso cérebro, da nossa mente, das nossas emoções. A palavra de Deus entra curando, libertando, trazendo uma mentalidade nova. Só que você vê, eles colocam a água uma vez, aí Elias fala, joga de novo. Aí quando ele vai orar, ele fala, joga de novo. Então o que isso quer dizer? Que você tem que se encher da palavra. Você precisa aí às vezes de um milagre, mas não quer saber de ler Bíblia, não quer saber de entender as coisas, só quer Deus faz aí, acabou. Deus não está no automático. Se enche da palavra. Assiste menos TV e se enche da palavra. Leia mais a Bíblia, passe mais tempo ouvindo mensagens, ouvindo a Bíblia, entendeu? Indo à igreja, indo buscar as coisas de Deus. Certa vez um pastor chamado Doug Harold Mills, da igreja, uma das maiores igrejas do mundo, a sede dessa igreja é em Gana. Ele tem um livro chamado Mega Igreja, que fala sobre o crescimento da igreja. E ele fala sobre os membros da igreja no capítulo. E ele fala assim, que pessoas que ouvem a palavra, congregam uma vez na semana, ou mais de uma vez na semana, ela tem um crescimento espiritual maior do que os que só vão uma vez. Até nesse livro ele fala dos membros da igreja A e os membros B, né? A são os que se envolvem com a igreja, que gostam de ajudar de alguma forma, se buscam um propósito, ou ajudam em pequenas coisas que sejam. E tem os B, que não se envolvem com nada, né? Então, ninguém está errado nisso, né? Cada um obedece aquilo que Deus põe no coração. Mas aí ele fala que pessoas que participam de grupos familiares durante a semana, ou vão ao culto durante a semana, algum outro culto da igreja, elas crescem mais rapidamente. Elas têm uma fé diferente, elas guardam mais a palavra. Aqueles que valorizam o congregar. Então, isso é uma chave para você. Busque congregar, busque se envolver com a revelação da palavra, porque a palavra, como Elias fez, ele mandou até que se enchesse as valetas. Então, até que você se encha da palavra, até que você consiga acreditar em Deus, se encha da palavra, participe toda oportunidade que tiver, ouça a palavra, seja ministrado pela palavra, amém? E depois que tudo isso aconteceu, Elias colocou a lenha, colocou o boi, a maior oferta, a lenha, que é a mentalidade, as 12 pedras, que é o governo de Deus, e a água, que é a palavra de Deus. Depois de tudo isso, ele invocou o Senhor, e Deus trouxe o fogo e consumiu o altar completamente. Então Deus quer vir sobre você, sobre cada área da sua vida, quer te ajudar, quer que você ande com Ele em sabedoria. Mas para isso, e por tudo isso, Jesus veio um dia, morreu e ressuscitou dentre os mortos. O ser humano se afastou de Deus, o ser humano escolheu a alta traição, mas depois, e Deus criou toda a forma de se aproximar do homem. Deus trouxe a lei, trouxe os profetas, juízes, séculos e séculos tentando se aproximar. Mas um dia Jesus veio e nasceu de uma mulher, e Jesus andou no mundo sem pecado, porém correndo o risco de pecar. E a Bíblia fala que ele se esvaziou e se fez como servo, e foi até a cruz e morreu na mão dos pecadores. E ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade. Ele levou o seu pecado, ele levou as suas doenças, levou a condenação que você tinha de ir para o inferno. Jesus levou. Se você que está me ouvindo ainda não crê nele, acredite, crê em Jesus. Tem essa oportunidade agora para mudar a sua vida, sua eternidade. E se você já tem andado com o Senhor, pega essa palavra e aumenta a sua comunhão com Deus. A pergunta que eu te faço, o desafio: por que não? Por que não deixar ser governado por Deus? Por que não buscar mais as coisas de Deus? Por que não queimar essa mentalidade errada que só atrapalhou sua vida até hoje? Por que não? Por que não oferecer o seu melhor para Deus? Por que não se alimentar da palavra? O que você vai trocar pela palavra? Rede social? Série? Televisão? Use essas coisas, mas põe a palavra de Deus primeiro em você. Amém? Então, nós vamos fazer uma oração agora.
tá? Você que está me ouvindo, quiser conversar depois particularmente com a gente, eu vou deixar o Instagram aberto aí depois da live, tá? Pode conversar no direct, né? nas mensagens ali, direct que fala, né? Então você pode deixar lá um pedido de oração, se você quiser ofertar ou dizimar, a gente passa o e-mail para você fazer essa oferta, esse dízimo. Se você quiser informações maiores da igreja, então vamos estar transmitindo tudo. Se quiser conversar, uma conversa pastoral, a gente está aí também por um período para conversar, tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, confirma a tua palavra que foi pregada. Em nome de Jesus, nos ajude a entender que devemos colocar nossa mentalidade, Senhor, para ser queimada. Ajuda-nos a nos submeter ao teu governo e ajuda-nos a nos encher da sua palavra, em nome de Jesus. Eu apresento cada vida que está diante do teu altar, em cada casa, em cada local que essa palavra chegar, eu repreendo agora todo o espírito da acusação, repreendo todo o espírito do medo, espírito da enfermidade, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a vida de Deus entrando sobre essa casa, sobre esse lar, e manifestando o teu reino. A tua proteção, Senhor, vem alcançar essa vida. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu te agradeço pelo teu favor, te agradeço pelo teu poder, pela tua unção. E assim, ó Deus, nós te damos toda a honra e toda a glória por esse momento. Em nome de Jesus, eu te louvo, te engrandeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, você que está entrando agora, nós estamos terminando a live, né? Deus te abençoe. Só deixar recados, amanhã, né, na nossa sede, Rua São Vicente 653, esquina com Eduardo Eliazaran, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Reuniões 9 da manhã e 18 horas, horário aqui de Campo Grande, tá? E esses cultos são transmitidos pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Aqui na bio, né, do nosso perfil tem o link do nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá, se inscrever no canal e na horário vai ter do culto vai estar transmitindo ao vivo, tá bom? Que Deus abençoe cada um, tá? Se alguém precisar, mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois agora da live, né? Se estiver vendo depois, vai ficar gravado. Se estiver vendo depois e quiser conversar no direct, alguma coisa, qualquer situação, a gente pode mandar o recado que a gente vai atende você, tá bom? De todo o nosso coração, tá? Deus abençoe a todos. Em pé.